analisar os textos clássicos que me remete ao antigo, que me remete à tradição, e vou aprender, vou conhecer, vou analisar aquilo que é novo, que me remete ao moderno. E aí, o lema que eu já mencionei para vocês, tradição e modernidade, um não exclui o outro. Agora, a boa prática da medicina chinesa, ela se dá nesta soma, porque a partir daí eu posso ser um bom profissional, eu posso ser um bom professor. Excluir um ou outro deixa a minha prática limitada, não completa. Então, o que eu vejo em alguns casos é o uso de agulhas, o uso de ervas até, com uma visão estritamente ocidental. E aí eu costumo chamar isso de medicina ocidental com agulhas ou medicina ocidental com ervas. Não, nós devemos entender que a medicina chinesa, ela era e ela é com base nos clássicos e ela é com base nos avanços. Se não fosse assim, nós continuaríamos usando lascas de pedra, né? Pedaços de bambu para estímulos nos pontos de acupuntura. E hoje nós trabalhamos com aço inoxidável, trabalhamos com agulhas banhadas a ouro, por exemplo, instrumentos mais refinados, isso vem da modernidade. Agora, a base da aplicação, ela continua nos clássicos. Então é uma soma, e esta soma já era destacada por Confúcio. Então ele já trazia esta importância para nós. E aqui eu gostaria de destacar de novo a importância dos clássicos, referenciando num texto de origem chinesa. Então vamos ler em conjunto. Observando o praticante de hoje, não estudam, pensam ou buscam apoio nos clássicos, com a finalidade de desenvolver seus entendimentos. Ou seja, já é uma crítica para aqueles que praticam hoje, e a gente vai entender o que é este hoje neste texto, mas já é uma crítica, dizendo que os praticantes daquele momento não estudavam, não pensavam ou buscavam apoio nos clássicos com a finalidade de desenvolver seus entendimentos, a compreensão da medicina chinesa. Cada um continua suas habilidades familiares, do início ao fim, obedecem o anterior. E aí, o que ele está querendo dizer? Você ouviu, você repete. Você ouviu, você repete. Sem um raciocínio, sem um pensar sobre. E já é uma crítica. Você aprende algo, habilidades familiares, habilidades de grupo, e você simplesmente repete isso, sem refletir. Obedece aquilo cegamente e às vezes sem compreender. Para compreender a doença, perguntam ao doente e preocupam-se em ficar falando. Ou seja, não preocupa-se tanto em compreender de fato o que está acontecendo com o paciente. Não usa da observação, da palpação de forma adequada. Não usa o seu tempo de forma correta. Fica mais tempo querendo conversar no sentido de bater papo, de jogar esta informação e não de obter informação em relação ao paciente. E continua, após pouco tempo de face a face, já aponta a decocção de ervas. E aí, olha que interessante, na atualidade não é comum se fazer uma crítica aos profissionais da medicina ocidental. E aí, entendo, quando falo medicina ocidental, estou falando de um sistema médico ocidental, ou racionalidade médica ocidental, ou ainda racionalidade biomédica, que contempla diversas profissões. A gente muitas vezes ouve essa crítica. Ah, eu fui num profissional A, B, C e ele nem olhou direito na minha cara. Ele lá ouviu um pouco o que eu falei, já escreveu o remédio e me entregou. Nem analisou direito o que eu tinha, não perguntou detalhes do que causou, o que não causou. A gente escuta muito esse tipo de relato. Isso ocorre muito na saúde humana e acredito, tenho referências que também ocorrem na prática veterinária. É óbvio que eu não estou criticando as profissões, mas estamos dando referência daquilo que os pacientes, as pessoas trazem para nós, que é esta crítica ocidental. Mas o interessante é que esse texto é um texto da medicina chinesa e já apontava esta questão, já apontava este problema da falta de interação, já sem compreender direito, vai lá, senta e já escreve a prescrição. E aí, esse texto é um prefácio, ele continua, palpam tsun, mas não chegam no chi. E aí uma referência, né? Quando a gente fala em pulsologia chinesa, nós temos a palpação de Tsun Guan Chi. Tsun Guan Chi. O que ele está querendo dizer?
toca o pulso, mas nem toca a região como um todo. Tocam as mãos, mas não chegam aos pés. Na prática tradicional, lá no Huangdi Neijing, por exemplo, você tem referências de diferentes formas de palpação pelo corpo. Não apenas a palpação da artéria radial, mas palpação de artérias, ou como eram chamados, né, Dongmai, os vasos pulsantes em relação a cada um dos canais. E aí continua, Zhanyin e Fuyang não relacionam com as três divisões. E aí, de novo, uma referência de base clássica em relação à pulsologia, que fala em três grandes e importantes regiões para a avaliação do paciente. Tsunkou, artéria radial, Zhanyin, artéria carótida e artéria podálica no dorso do pé, Fuyang. Você faria essas três palpações. Então, o que está querendo dizer? Que nem se correlaciona as três regiões. Na frequência dos movimentos e manifestações da respiração, não preenchem 50. No pouco tempo, não conseguem decidir o diagnóstico, como se já nem considerassem os 9 indicadores. Então, vamos lá. De novo, é uma crítica, ele continua. O que ele está querendo dizer? Na avaliação do pulso que se faz com o paciente, nem chegam a analisar adequadamente como se dá a interação, a manifestação de acordo com a respiração. Porque nós temos que correlacionar a frequência cardíaca através da palpação do pulso com a frequência respiratória. Então, se fala, por exemplo, que um pulso normal, ele tem por volta de 4 a 5 batimentos por ciclo respiratório. E você tem que acompanhar uma sequência de ciclos respiratórios para identificar se não tem um pulso que não tem um ritmo adequado, ou se ele não tem frequência e ritmo associado. Então, por isso da importância, e o clássico diz de 50 ciclos respiratórios para você ter uma boa compreensão da variabilidade do pulso. E ainda coloca, é como se já nem considerassem os 9 indicadores. E aí vem de uma teoria na medicina chinesa, clássica, inclusive descrita no Huangdi Neijing, que chama-se Sanbu Zhouhou. Sanbu, olha aqui, ó, 1, 2, 3 posições. E aí eu tenho superficial, médio, profundo. 3 vezes 3, 9. Por isso, Sanbu, 3 regiões, Zhouhou, 9 indicadores. Então, é importante quando for realizar a palpação, trabalhar com as posições e com os níveis diferentes. E aí, dando sequência, Mintang e Che e Ting. Então, está falando de 3 regiões. Análise, a inspeção, olhar para o paciente. Tá? Então, Mintang, Che e Ting não são vistos na inspeção em todos. É o que se chama de observar um tubo e não ver nada. Então imagina que você tem que olhar o todo, você tem que olhar para como se estivesse olhando distante e a partir desse olhar distante compreender o que está acontecendo com o paciente. Quando você olha através de um tubo, você tem uma visão limitada. Por isso dessa expressão é como se olhasse, como se observasse através de um tubo e aí a partir daí não conseguir ver nada. Se deseja inspecionar e distinguir vida e morte, realmente será difícil. Então, tem aí uma crítica, né? Tem aí comentários bem interessantes sobre a forma de diagnóstico daquele momento.